Olá, estamos no ar com mais um Universo Épico e hoje, olha, fica com a gente porque o programa tá demais. E a nossa primeira convidada já está aqui, é a Mandy. Tudo bem, Mandy? Tudo bom, Michel? Como é que você vai? Tudo jóia. Mandy, vamos bater um papo sobre o seu livro, Nina Lafayette e o Salto Temporal, é isso? Isso mesmo. Então conta pra gente, né? Fala um pouco da sinopse, do que se trata a história. Bom, dando um pouco de spoiler aqui para as pessoas, o Nina Lafayette, um Salto Temporal, é o segundo volume de uma trilogia. Então, eu ainda estou começando a escrever o terceiro. O primeiro livro foi publicado em 2020 e ele conta a história de um menino, que é o Marty, que viaja no tempo e ele acidentalmente acaba deixando a sua irmã Nina no passado, em 1822. Este é o contexto do primeiro livro. E depois disso, depois de tantas reviravoltas, depois de viagens ao passado, guardiões do tempo, muito mistério e aventura, passamos para o segundo livro agora, do Nina Lafayette, O Salto Temporal, que é o livro mais focado na irmã do Martin, a Nina, que agora também começa a aprender a viajar no tempo, entender como é que funciona esse poder temporal. Então é um livro também sobre viagem no tempo, mas também fala muito sobre o amor, fala muito sobre amor de irmão, sobre família, e conta também muito uma base histórica durante a semana de 1922, a Semana de Arte Moderna de 22, porque o primeiro livro ele tem um forte embasamento histórico durante o primeiro reinado, toda aquela questão do Pedro I, questão Brasil-Portugal. O Martin ele fica muito próximo assim, dessa realidade, e já no segundo livro a gente se teletransporta 100 anos para frente, e eles ficam presos, acabam ficando em 1922 e conhecendo os modernistas, ajudando então na Semana de Arte Moderna. Os dois livros eles têm esse lado histórico muito forte, que é um dos grandes pontos que eu trabalho durante a narrativa. Só que a diferença é que o primeiro ele é focado no Marty e o segundo ele é focado na Nina. Então por isso que é Nina Lafayette e o Salto Temporal. E por que você escolheu voltar tanto tempo lá atrás, em 1920, na Semana da Arte Moderna? Foi um período muito efervescente, foi um período com muitas reviravoltas culturais, foi um período com muitas revelações artísticas. Então, além de ser muito interessante, assim, ao meu ver, do interesse pessoal, porque eu sempre me incentivei por esses artistas, que são artistas que ficaram até hoje na nossa memória, que realmente quebraram assim, uma barreira do que era do clássico para o moderno. E também eu sinto um pouco mais responsabilidade social / cultural, assim, eu sendo uma escritora, eu sendo uma artista, de levar mais e mais, cada vez mais, essa nossa cultura brasileira mesmo. Porque é engraçado, porque a gente começa a escrever e pensar nas histórias e muitas referências fora do Brasil aparecem. É muito curioso, porque a gente tem muita referência, o nosso repertório acaba sendo um pouco mais voltado ao exterior. E isso eu não gosto. Eu quero que esteja cada vez mais focado no Brasil. Então, eu acredito que isso é uma das minhas grandes responsabilidades, trazer esse conhecimento histórico brasileiro para as pessoas, que as pessoas conheçam, que as pessoas gostem. Então, por que não a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi uma semana tão histórica, tão importante, tão artística e tão forte, né, culturalmente falando? Foi uma escolha até fácil que eu fui fazer. E sobre a aceitação da sua temática, né? Com o seu público, os leitores, como é que foi? Foi muito legal. O pessoal tem gostado bastante, porque, coincidentemente, na verdade não foi a minha intenção, mas coincidentemente acabou sendo 100 anos depois do primeiro livro. Então o primeiro livro se passa em 1822 e o segundo em 1922. Então eu tive esse tempo certinho de um século. E como o primeiro já tinha esse forte embasamento histórico, o segundo era de esperar que também tivesse. E aí, quando eu coloquei a Semana de Arte Moderna, que é, ao meu ver, mais próximo de um olhar cultural, social, do que 1822, as pessoas acabam se relacionando um pouco mais também. E aí, o primeiro se passa no Rio de Janeiro, o segundo se passa em São Paulo. Então, são
outro contexto também agora. Mas de modo geral foi uma sensação bem boa. Olha só, eu adoro saber, né, como é que é o trabalho do escritor, né? Porque tem que ter disciplina, né? E para você fazer uma trilogia, hoje nós estamos falando do segundo volume, né? Em breve vai ter o terceiro, mas para você chegar, né, se planejar, como é que foi esse processo? O processo de escrita, ele acaba sendo mais difícil quando você não se planeja. Eu sempre me pergunto assim, se eu escrevo faz muito tempo e tal. E a resposta é não escrevo há muito tempo. Eu escrevia quando eu era menor, coisinhas pequenas, mas o gosto de escrita sempre esteve muito paralelo com o gosto de ler, né? O gosto da literatura. Então, eu sempre tive um bom repertório e de uns tempos pra cá, de 2019, 2018, eu comecei a focar mais na escrita de um modo mais disciplinar. Então, assim, eu quero escrever 500 palavras hoje. Eu sentava e escrevia. E isso acabou se tornando um exercício muito bom pra mim, pra eu começar a pegar a prática, comecei a entender melhor como funciona. É aquela coisa, você só aprende a escrever escrevendo. Então, eu criei esse tipo de rotina. E eu já sabia que eu queria essa história de menino que voltava no tempo, e também já sabia que eu queria que se passasse em 1822. Então eu comecei a me basear em cima disso. E aí, quando eu fui escrever o Nina, eu já tava assim, craque, já sabia exatamente quanto devia escrever por dia para ser um negócio saudável e criativo. Quanto tempo eu precisaria dar uma pausa também para ter um descanso, qual o tamanho exato de um livro. Então é tudo que você vai vendo, assim, conforme você vai treinando. É um treino diário. Mandy, para você, o que foi mais difícil, né? Foi desafiador, né? Foi a escrita, pesquisa? A pesquisa, com certeza, é algo bem desafiador. Por eu não ser uma historiadora, tem esse fato também. Eu sou uma árdua apaixonada por história, inclusive fazer uma graduação em história seria uma das minhas grandes paixões, mas eu não sou formada, né? Então, eu tenho uma pesquisa que eu faço um pouco um quesito meio amador, mas claro, sempre com referências muito fortes e também muitos historiadores me ajudam nessa etapa. Então, a questão da pesquisa é difícil, mas eu acho que se você ir para certas pessoas, você também ter essa disciplina da pesquisa, ler bastante, pesquisar bastante, não confiar na primeira fonte que você recebe, isso já facilita um pouco. É um processo que demora, talvez demore tanto ou mais quanto a escrita, mas a própria escrita também é um pouco difícil, porque você tem que ter essa disciplina. Outra questão também que é um pouco mais complicada é depois da escrita, né? Como é que você vai publicar um livro? Isso é outro mundo. Então, essa questão de encontrar uma editora, publicar, vender os livros também é outra questão. O mercado editorial, literário no Brasil hoje, ele não favorece muito escritores iniciantes. Então, os escritores que já estão no auge, já estão bons, eles conseguem se manter, né? Agora é difícil essa entrada do jovem ou do novo escritor. Então, isso eu também acho que é um ponto bem difícil assim, na escrita. Você que é profissional do audiovisual, né? Tem planos, né? Com Nina Lafayette em transformar em um produto audiovisual? Claro, sempre tem planos são ótimos a serem feitos. Eu, com certeza, eu escrevo pensando num produto audiovisual, até porque eu trabalho com isso, então também uma das minhas funções no trabalho é ler um livro e falar isso vai virar um filme ou não, comprar os direitos. Então, posso dizer que tem algumas coisas encaminhadas, mas nada muito certo. Mas com certeza é algo que gostaria muito. Então, quando estiver bem encaminhado, você volta aqui para contar, né, esse segredinho pra gente. Com certeza. Mas ainda sobre esse assunto, né, a sua escrita, você focou mais na linguagem literária ou você deu aquela pitadinha de roteiro no seu livro? Nossa, é uma boa pergunta, porque eu
tendo a tentar entrar nos dois, assim, sem querer mesmo, porque como eu mexo com muito roteiro, né, muitos roteiros no trabalho, eu acabo pegando essa linguagem. Eu também fiz pós-graduação em roteiro, então eu tenho essa formação forte. Só que o literário é muito diferente do roteiro, muito, muito, muito. Uma coisa você escreve para o imaginário e outra coisa você escreve por um visual. É muito diferente. As palavras são diferentes, o jeito da escrita é diferente, o que você conta também muitas vezes é diferente. Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado para não ir para um lado nem para o outro, sabe assim? Eu tenho que pensar, se eu estou escrevendo um livro, eu tenho que escrever uma narrativa literária. Se eu estou escrevendo um roteiro, eu tenho que escrever um roteiro audiovisual. É isso. Mas é difícil. Ainda mais porque eu conheço os dois e gosto dos dois. E aí, você pretende lançar o próximo volume? Como é que tá o cronograma? Eu sei que a gente tá falando do segundo volume, né? Tá fresquinho, acabou de ser lançado. Mas e aí, né? Eu sei que escritor não para. Escritor não para, isso é verdade. E estão me perguntando também se eu vou fazer, porque o pessoal já tá lendo, já tá querendo a continuação. Mas provavelmente lá para 2024. Vai demorar um pouquinho, porque esse ano eu vou publicar outro, fora a trilogia, começar um livro de terror. E aí, só ano que vem, provavelmente no final desse ano, mas pro ano que vem eu começo a me dedicar ao terceiro volume do Nina. O que dá para você adiantar desse livro de terror? O livro de terror vai se passar no Rio Grande do Sul. É uma história terror sobrenatural e se passa num museu. Vou dar esse mini spoiler. Então já temos um segundo assunto para a Mandy voltar aqui no programa. Com certeza. Agora, Mandy, são gêneros completamente diferentes, né? Como é que você lida, né, então, transitando por esses gêneros diferentes? Bom, eu comecei a escrever, assim, de publicar livros mesmo em 2020. Então, naquela época eu fiz um plano que hoje me parece um pouco ousado, já estou um pouco arrependida, que era um plano de vou escrever um gênero por ano. Não deu muito certo, mas eu tendo aí um pouco ainda nessa linha de experimentar gêneros, eu vou falar assim, experimentar esses gêneros literários. Então, eu comecei a escrever no Martin, que é uma ficção fantástica. Escrevi um outro livro meu, que chama Adaptação do Amor, que é uma comédia romântica. Voltei agora pro Nina e o próximo é um terror. Eu fiz esse plano porque eu gosto muito de alguns certos gêneros. Esses que eu falei são os meus favoritos. Eu gosto muito de comédia, eu adoro comédia. Só que eu também gosto muito de terror, uma doida. Então eu pensei, bom, como descobrir o que eu gosto de escrever escrevendo, né? Qual que é a melhor forma? Acho que é a melhor forma de escrever, porque é muito diferente você ler um livro de terror e gostar do que você escrever. Eu posso adiantar que eu não estou gostando de escrever um livro de terror porque dá muito medo. Dá mais medo do que ver um filme, juro. Eu não tinha essa sensação, fui descobrir escrevendo. Mas a ficção fantástica, que é o gênero do Nina, é a que eu mais gosto, sem dúvida, porque eu adoro criar seres mágicos, fazer a criatividade, a imaginação crescer cada vez mais. E além disso, também eu gosto dessa questão de poder ter um lado cômico, sabe? A história é engraçada, de uma certa forma. E depois de criar esse universo da Nina, né? Encerra mesmo numa trilogia? Tem chances de virar uma série, uma saga? Assim, o plano é encerrar na trilogia, mas sabe como é, né? Filmes e séries nunca podem ter um final fechado. E aí, Mandy, o pessoal que gostou do livro, né? Como é que te encontra, acompanha o seu trabalho? Podem encontrar meu trabalho na Amazon, os livros estão vendendo lá, o físico e também o por Kindle, para quem quiser um livro digital. Minhas redes sociais são @TheMandyCastroShow, que é Mandy com Y, TheMandyCastroShow. E no Twitter eu tô @MandyCastro também. Lá vocês encontram meu trabalho. Eu tenho meu site também, mandicastro.com.br. Eu tô arrumando para cada vez mais colocar as
sinopses, tudo bonitinho dos meus livros para vocês conhecerem mais o trabalho. No mais, mandem mensagem no Instagram, eu respondo super rápido, eu adoro falar com os leitores. Eu adoro que leitores me mandem ideias. Me mandem ideias, leitores, por favor, eu adoro isso. É isso. Pessoal sempre participando, colaborando, né? Que sugestão, que dica você daria pro pessoal de casa, né? Tirar aquela ideia da gaveta e escrever aquela história, né? Que tá lá guardadinha, né? Que, olha só, tem a oportunidade, né? De começar o ano aí com um bom produto, né? O que eu diria para você, escritor, ou aspirante a escritor, que tem uma história na gaveta, ou na cabeça, ainda nem colocou no papel, eu diria, escreva. Ninguém nunca vai botar a caneta na sua mão e escrever por você. Ninguém nunca vai bater nas suas costas e falar, vai fundo, escreve porque vai dar tudo certo. As pessoas geralmente vão desincentivar a escrita, porque é um caminho difícil mesmo. Mas se você tem vontade, se você quer contar a sua história, se você tem uma mensagem legal e é do coração, comece a escrever. Crie uma rotina, escreve um pouquinho cada dia. Hoje tem 1000 plataformas que a gente consegue publicar digitalmente, não precisa publicar o livro físico. Tem muitos leitores que só leem livro digital. Então, assim, tem um público, tem um mercado, sim. Então, o que você está esperando? Vai, escreve, solta o seu coração, solta a sua criatividade. Por favor, o Brasil precisa de novas histórias. Valeu, Mandy! Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!